Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Com alegria que estamos no nosso canal A Verdade da Fé Católica, onde começamos a leitura da carta encíclica de São Pio X sobre o ensino do catecismo, Acerbo Nimis, um documento de suma importância. Já tivemos a oportunidade de ler até o número 2, hoje, com a graça de Deus, iremos dar continuidade a partir do número 3, relembrando que esses documentos têm a força de cura, de libertação, de exorcismo, porque é a verdade chegando até nós pela boca daqueles que foram sucessores de São Pedro, aqueles que receberam a graça de estarem unidos à cátedra de Pedro. Quando eles falam, fala São Pedro na pessoa deles. Enviados pelo próprio Jesus, que é o cabeça invisível da igreja, e que instituiu um cabeça visível como sinal de unidade e referência para não nos desviarmos da verdadeira fé. Então, no vídeo passado, no final do número 2, gostaria de retomar essa leitura, dizia: por isso, nosso predecessor Bento XIV escreveu justamente: afirmamos que a maior parte dos condenados às penas eternas padecem sua perpétua desgraça por ignorar os mistérios da fé, que necessariamente se devem saber e crer para que alguém se conte entre os eleitos. O Papa São Pio X, santo, foi Papa de 1903 a 1914, e 40 anos depois foi canonizado pelo Papa Pio XII. Ele cita aqui o Papa Bento XIV, inclusive já trouxemos um documento do Papa Bento XIV no nosso canal, Providas, onde ele condena a maçonaria. São mais de 20 vídeos referentes a esses documentos de papas, desde Clemente XII, em 1738, até o Papa São Pio X, que condenam essa estrutura maligna que já se infiltrava na igreja e tomava as fileiras da igreja, se disfarçando em homens de Deus, mas verdadeiros infiltrados para destruir aquilo que foi instituído por Deus. Mas nós não somos ingênuos e sabemos que as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja de Jesus. Mas não podemos também negar que essa que se apresenta como Igreja Católica hoje já é uma caricatura da Igreja Católica. A verdadeira Igreja Católica está eclipsada. Sobre ela, as portas do inferno não prevalecerão. Sobre essa que professa uma fé totalmente adulterada, um abismo de diferença entre aquilo que é ensinado hoje e aquilo que foi ensinado por todos os tempos. Porque nós, para nos salvarmos, precisamos professar a verdadeira fé católica. Por isso que os inimigos fizeram de tudo para adulterar a fé católica e fazer com que pensemos que somos católicos sem o ser. Pensemos que estamos adorando o verdadeiro Deus sem adorar. Pensemos que estamos participando de um rito que agrada a Deus e, na verdade, foi um rito preparado pelos próprios maçons. Isso é fato, isso é incontestável, inquestionável. Por isso precisamos conhecer a verdadeira fé católica para que nos unamos àqueles que deram a vida para defendê-la. Não vamos nos deixar enganar pela mentira, porque ele se coloca no trono de Deus e se apresenta como Deus para ser adorado e servido como se fosse Deus. Mas quem se une à verdade automaticamente detecta que esses são de fato inimigos e não pastores. Por isso, nosso predecessor Bento XIV escreveu justamente: afirmamos que a maior parte dos condenados às penas eternas, ou seja, ao inferno, padecem sua perpétua desgraça por ignorar os mistérios da fé, que necessariamente se devem saber e crer para que alguém se conte entre os eleitos. Vamos ser muito sinceros, como pode a igreja una, santa, católica e apostólica, que precisa remontar os apóstolos e os seus ensinamentos, que precisa ter unidade de ensinamentos, negue tudo aquilo que foi ensinado até o Papa Pio XII. É uma questão de lógica. Mas sem a graça de Deus, a fumaça de Satanás faz com que as pessoas não percebam que tudo aquilo que é ensinado a partir de Ângelo Roncalli difere frontalmente daquilo que foi ensinado de Pedro a Pio XII, que foi afirmado pelo Concílio de Nicéia no ano 325 até o Concílio Vaticano I no ano de 1869. Então não é a mesma igreja, não é a mesma fé, não é a mesma doutrina, não se respeita a tradição apostólica, o depósito da fé, não se tem apostolicidade. E isso aqui que eu estou lendo, citado pelo Papa São Pio X, um Papa Santo, citando o Papa Bento XIV,
É necessário ler novamente, porque aqui está o coração de tudo que está acontecendo. Veja bem, afirmamos que a maior parte dos condenados às penas eternas padecem sua perpétua desgraça por ignorar os mistérios da fé, que necessariamente se devem saber e crer para que alguém se conte entre os eleitos. Número 2, da Acerbo Nimes. E agora vamos para o número 3. Sendo assim, veneráveis irmãos, que tem de surpreendente perguntarmos que a corrupção dos costumes e sua depravação sejam tão grandes e cresçam diariamente, não só nas nações bárbaras, mas ainda nos mesmos povos que levam o nome de cristãos? Até aqueles que levam o nome de cristãos estão com a corrupção dos costumes e a depravação, sendo alcançados por isso. E o Papa vai citando aqui, ainda no número 3, com razão, dizia o apóstolo São Paulo, ao escrever aos de Éfeso, e nem sequer se nomeie entre vós a fornicação, ou qualquer impureza, ou a avareza, como convém a santos, nem palavras torpes, nem loucas, nem chocarrices, citando Efésios 5:3, esses chocarrices, a zombaria, o desrespeito, como fundamento deste pudor e santidade, com que se moderam as paixões, pois a ciência das coisas divinas. Cuidai, pois, irmãos, em andar com prudência, não como insensatos, mas como circunspectos, que se comporta cautelosamente. Portanto, não sejais imprudentes, mas considerai qual é a vontade de Deus. Muitos, às vezes, estão desnorteados, confusos, sem saber em quem acreditar. São tantas vozes falando tantas coisas diferentes, que nós ficamos como que ondas agitadas de um lado para outro. Quando nós aderimos a esses ensinamentos, nós estamos virando as costas para aquilo que o Espírito Santo moveu homens, mulheres e crianças a darem a vida para defender essa fé. E hoje aquela fé que era professada é rejeitada, ignorada, solapada, pisoteada, desprezada. E muitas vezes assumimos uma defesa de uma igreja que é uma seita herética, em detrimento à verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque sobre essa igreja que está eclipsada, que foi escondida, as portas do inferno não prevalecerão. Não se pode professar uma fé católica negando aquilo que foi ensinado por praticamente 2 milênios, 20 séculos. Isso é incoerência. O catolicismo não nasceu há 66 anos atrás. O catolicismo ele foi fundado por Deus através do seu Filho que se encarnou no seio da Santíssima Virgem Maria. Não estamos falando de uma religião fundada por homens, estamos falando de uma religião instituída por Deus. E aí continua o número 3, sentença justa, porque a vontade humana mal conserva algum resto daquele amor à honestidade e à retidão, posto no homem por Deus, Criador seu. Amor que o impelia para o bem, não entre sombras, mas claramente visto. Depravada, todavia, pela corrupção do pecado original, e esquecida quase de Deus, seu Criador, a vontade humana acaba por inclinar-se de todo a amar a vanidade. A vanidade é a vaidade, a inutilidade, a irrelevância. Às vezes nos preocupamos com as coisas supérfluas e esquecemos daquilo que é essencial. Para tirar 10, 20, 30, 40 minutos para escutar um vídeo como esse, é uma dificuldade, porque a nossa mente foi formada para o imediatismo, para não raciocinar, para agir no impulso, pelo instinto secreto, como disse o Papa Leão XIII, na Testa e Benevolência. O homem acaba sendo conduzido pelo instinto secreto e pensa que é conduzido pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus e não pode se contradizer. Aquilo que foi ensinado até Pio XII não pode, de forma alguma, ser negado, porque houve a ação do Espírito Santo nesses ensinamentos. E aquilo que não é Espírito Santo é aquilo que foi oferecido por Ângelo Roncalli, por Montini, pelo Concílio Vaticano II. Você nega 2000 anos de história, nega o sangue de Jesus, nega o sangue dos mártires, nega a história do catolicismo, nega o Concílio de Trento, nega o Concílio Vaticano I, nega o Concílio de Nicéia, de Éfeso, de Constantinopla, e você percebe que está unido a Pedro, negando a cátedra de Pedro. Isso é muito sério. Por isso que o Papa
São Pio X citou o Papa Bento XIV. Afirmamos que a maior parte dos condenados a penas eternas padecem sua perpétua desgraça por ignorar os mistérios da fé. Eu não posso ignorar o que a igreja sempre ensinou em nome de uma falsa igreja que se apresenta como católica sem ser. Ah, mas esse pessoal é lutero, é rebelde. Luterano, pior do que o luteranismo, é esse falso catolicismo. Pelo menos Lutero rompeu com a igreja e mostrou que era um rebelde, um maldito, um desgraçado lá longe. Esses não, esses assumiram os postos da igreja e se apresentam como católicos sem o serem. É uma falsidade ideológica. É uma farsa, uma mentira. Pelo menos se fundou outra religião, sabe que é uma seita e pronto. Esses não, esses assumiram os postos da igreja, apostataram da fé, negaram a verdade católica e se apresentam como católicos. Aquela palavra de São Paulo aos Tessalonicenses se coloca no trono de Deus e se apresenta como se fosse Deus para ser servido e adorado como Deus. Isso é o pior dos pecados que tem. E muitos ainda se tornaram advogados do diabo porque defendem o indefensável, por não conhecerem o amor à verdade que os poderia salvar. Lê 2 Tessalonicenses 2, versículo 1 seguintes. Afirmamos que a maior parte dos condenados às penas eternas padecem sua perpétua desgraça por ignorar os mistérios da fé que necessariamente se devem saber e crer para que alguém se conte entre os eleitos. Nós precisamos conhecer a verdadeira fé católica. Nós precisamos estar unidos à verdade. Não tem como eu estar unido à verdade negando-a. Não tem como eu estar unido à Igreja Católica desprezando-a. Não tem como eu professar a fé católica negando-a. Não é possível isso. Todavia, pela corrupção do pecado original e esquecida quase de Deus, seu Criador, a vontade humana acaba por inclinar-se de todo a amar a vanidade e a buscar a mentira. Extraviada e cega pelas más paixões, necessita de um guia que lhe mostre o caminho, de volta à via da justiça. Deus está querendo nos mostrar o caminho de volta para a verdade. Outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Comportai-vos como verdadeiras luzes. Não é porque o sujeito se veste de branco, não é porque o sujeito se paramenta como bispo, como padre, que ele é papa, que ele é bispo, que ele é padre. O critério para sabermos se ele é, de fato, padre, bispo, papa, é a profissão de fé. É aquilo que é ensinado, defendido, guardado. É a comunhão com os ensinamentos de sempre. Se nega a apostolicidade da igreja, já não é mais a igreja. Isso é um dogma de fé. Isso está na nossa profissão de fé. Igreja una, santa, católica e apostólica. Não há unidade nem há apostolicidade. Então não é igreja católica. E o triste é que os maçons, os comunistas, os judeus fizeram com que as pessoas pensassem estar unidos à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo e, na verdade, elas estão inseridas numa seita herética, cismática, diabólica, que combate aquilo que foi ensinado por todos os tempos. Isso é muito sério. Não ver isso realmente é a fumaça de Satanás. Necessita de um guia que lhe mostre o caminho, de volta à via da justiça, que desgraçadamente abandonou. Este guia, que não se há de buscar fora do homem e que a própria natureza o proveu, é a própria razão. Mas, se a razão lhe falta sua verdadeira luz, que é a ciência das coisas divinas, preciso ter consciência, ciência das coisas divinas. Esses ensinamentos ambíguos, esse batismo herético que aconteceu a partir do Concílio Vaticano II, fez com que se defendessem a mentira como se fosse verdade e desprezasse a verdade como se fosse mentira. Você já percebeu que pode tudo no mundo de hoje? Pode usar as igrejas para boate, para outras religiões prestarem culto ao seu falso Deus. A única coisa que não pode nas igrejas é celebrar a verdadeira missa, professar a verdadeira fé. Aqueles que querem professar a verdadeira fé são excomungados dessa falsa religião. Aqueles que são rejeitados por essa igreja são aqueles que mais nós precisamos ouvir, porque são aqueles que têm incomodado os falsos pastores, o gigante com pés de barros, que não aguentam 5 minutos de verdade e toda essa mentira já se desaba. Este guia, que não se há de buscar fora do homem
e que a própria natureza o proveu, é a própria razão. Mas se a razão lhe falta sua verdadeira luz, que é a ciência das coisas divinas, sucederá ao guiar um cego a outro cego, cairão ambos no buraco. Muitos estão caminhando para o precipício, acreditando que estão em comunhão com a verdadeira Igreja Católica. Que triste. Muitos serão condenados pela obediência ao desobediente. Porque Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus lhe outorgou o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos. Essa igreja conciliar, ela nega o senhorio de Jesus Cristo. Ela igualou a igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo a qualquer seita herética. Ela diz nos seus documentos que adoramos o mesmo Deus dos judeus e dos muçulmanos. Isso é heresia pública. Nós não adoramos o mesmo Deus daqueles que negam o filho, porque quem nega o filho não tem o pai, e quem nega o pai não tem um filho. Isso é satanismo, isso não é cristianismo. Isso é brincar com a inteligência das pessoas que foram tão torporizadas, entraram em estado de letargia, de sonolência, como anestesiadas, que não percebem o básico da fé católica. Digo de mim mesmo, minha culpa, minha máxima culpa. Tantos anos, mais de 30 anos, me dizendo conduzido pelo Espírito Santo, mas de fato era o espírito herético conduzindo. Porque o Espírito Santo não conduz ninguém ao erro, conduz à verdade. Então, aqueles que se dizem participantes de movimentos, renovação carismática, comunidades, olha, aqui nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. Espera aí um pouquinho, o Espírito Santo te faz ser subserviente a um falso pastor? A negar o sangue de Jesus, o sangue dos mártires? A pregar liberdade religiosa, ecumenismo? A ensinar o erro? Nunca que o Espírito Santo faria isso. Nós precisamos rever aquilo que estamos aprendendo e abraçar aquilo que foi ensinado. Daqui a pouco vão dizer que é pecado agora ler aquilo que os papas ensinaram. Não, é uma interpretação errada. Estão desvirtuando aquilo que os papas ensinaram. Mentira! Aquilo que os papas ensinaram não tem como interpretar de forma errada. Aquilo que foi definido pelos concílios de Nicéia, o Concílio Vaticano I, condena o Concílio Vaticano II. Os papas do passado condenam os falsos pastores que se apresentaram como papas. E aqueles que estão se despertando para a verdade, que querem celebrar a missa verdadeira, estão sendo rejeitados por essa falsa igreja. O demônio pouco se importa com a missa que é celebrada a partir de 1969. Você acha que o demônio está preocupado com um rito feito pelos próprios maçons? Ele está preocupado com a missa que é celebrada desde os apóstolos. Essa missa é o que segura a desgraça que está para sobrevir sobre o mundo. Se tiver uma missa sendo celebrada no mundo, o demônio não tem liberdade de agir com toda a liberdade que ele gostaria de ter. A graça da Santa Missa segura a ira de Deus. Por isso que eles querem exterminar a verdadeira missa, porque eles não querem nem vestígios do verdadeiro catolicismo. E muitos se acham apaixonados por Jesus, negando os ensinamentos de Jesus. Esse Jesus não é Jesus. É um falso Deus. Pregamos em teu nome, nós fizemos milagres. Afastai-vos de mim, porque não vos conheço. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, o verdadeiro Jesus é o verdadeiro Jesus que fez com que os papas ensinassem a verdadeira doutrina católica. E a comunhão de ensinamentos entre o magistério dos papas. E a ruptura houve a partir de Ângelo Roncari, que era um comunista e já estava excomungado. Basta você ler aquilo que nós oferecemos no nosso canal, nem precisa assistir os ensinos que eu trouxe. Lê pelo menos o documento, para que você possa tomar uma posição e não ser enganado por esses falsos pastores. Sucederá que ao guiar um cego a outro cego, cairão ambos no buraco. Às vezes a gente fala com veemência, mas é porque a ira de Deus está às portas. São muitas pessoas sendo condenadas. O pequeno número dos que se salvam de São Leonardo de Porto Maurício. Leia. A situação é grave. Esses homens são verdadeiros bandidos que conduzem as pessoas à condenação eterna. A verdade de Jesus é sempre a mesma. Eu vou continuar lendo para você perceber a gravidade do que está acontecendo. Há uma apostasia geral, um consentimento com o pecado, com o erro. Não é brincadeira o que está acontecendo. A banalização do sacramento do matrimônio na Amores Letícia
esse documento aprovando pastoralmente a união de pessoas do mesmo sexo, isso é de maneira subliminar dar legitimidade ao pecado, ao erro. Nós não condenamos o pecador, condenamos o pecado. Não é a pessoa, é o ato que ela comete que é errado. Acolher, nós precisamos acolher as pessoas, mas rejeitar o pecado. É assim que o Papa citou aqui em Efésios 5, 3 seguintes. O santo rei Davi, glorificando a Deus por sua luz da verdade, que lhe infundira na razão humana, dizia: empresta está em nós a luz do teu rosto, ó Senhor. E assinalava o efeito desta comunicação da luz, acrescentando: infundistes no meu coração uma alegria maior, a alegria com que, alargado o coração, se corre pela senda dos mandamentos divinos. Efeitos da doutrina. Olha a gravidade daquilo que sua santidade São Pio X traz agora. Facilmente se descobre que é assim, porque com efeito a doutrina cristã nos faz conhecer a Deus. A doutrina cristã nos faz conhecer a Deus e o que chamamos suas infinitas perfeições, muito mais profundamente que as faculdades naturais. Não é pelo nosso sentimento, não é pelo instinto secreto, não é pela nossa opinião, é pela ação do Espírito Santo, é pelo conhecimento da doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Facilmente se descobre que é assim, porque com efeito a doutrina cristã nos faz conhecer a Deus e o que chamamos suas infinitas perfeições, muito mais profundamente que as faculdades naturais. Mas, ao mesmo tempo, manda-nos reverenciar a Deus por obrigação de fé, que se refere à razão, por dever de esperança, que se refere à vontade, e por dever de caridade, que se refere ao coração, com o que deixa todo homem submetido a Deus, seu Criador e moderador. Da mesma maneira, só a doutrina de Jesus Cristo põe um homem de posse de sua verdadeira e nobre dignidade, como filho. Vou repetir isso aqui. Da mesma maneira, só a doutrina de Jesus Cristo põe o homem de posse de sua verdadeira e nobre dignidade como filho que é do Pai Celestial, que está nos céus e que o fez à sua imagem e semelhança para viver com ele eternamente feliz. Mas desta mesma dignidade do conhecimento que dela se há de ter, infere Cristo que os homens devem amar-se mutuamente como irmãos e viver na terra como convém a filhos da luz, não em glutonarias e na embriaguez, não em desonestidades e dissoluções, não em contendas e emulações, essas emulações em ciúmes, inveja, querer imitar os outros e não a Jesus. Romanos 13, 13. Manda igualmente que nos entreguemos nas mãos de Deus, que cuida de nós, que socorramos o pobre, façamos bem aos nossos inimigos e prefiramos os bens eternos da alma aos perecedouros do tempo. Esses perecedouros do tempo quer dizer que há de perecer, é mortal, tem fim, extingue-se. Buscai as coisas do alto. Muitos de nós estamos tão apegados às coisas da terra que esquecemos as coisas do céu. E olha o que diz sua santidade, manda igualmente que nos entreguemos nas mãos de Deus, que cuida de nós, que socorramos o pobre, façamos bem aos nossos inimigos, façamos bem aos nossos inimigos. E prefiramos os bens eternos da alma aos perecedouros do tempo. Nada trouxemos ao mundo, nada iremos levar. E ainda que não tratemos tudo minuciosamente. Não é por acaso doutrina de Cristo a que recomenda e prescreve ao homem soberbo a humildade, origem da verdadeira glória? Todo aquele, pois, que se fizer pequeno, esse será o maior no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se fizer pequeno, esse será o maior no reino dos céus. Mateus 18, 4. Nesta celestial doutrina,
ensina-se-nos a prudência do Espírito para que nos guardemos da prudência da carne, a justiça para dar a cada um o que é seu de direito, a fortaleza que nos dispõe a sofrer e padecer tudo generosamente por Deus e pela eterna bem-aventurança. Enfim, a temperança, que não só nos torna amável a pobreza por amor de Deus, mas em meio a nossas humilhações faz com que nos gloriemos na cruz. Depois, graças à sabedoria cristã, não só nossa inteligência recebe a luz que nos permite alcançar a verdade, mas também a própria vontade se enche daquele ardor que nos conduz a Deus e nos une a Ele pela prática da virtude. Renunciemos o orgulho, a avareza, os apegos às coisas mundanas e abracemos as coisas do céu. Termino com o número 5, que é breve. Longe estamos de afirmar que a malícia da alma e a corrupção dos costumes não possam coexistir com o conhecimento da religião. Olha o que está dizendo Sua Santidade. Longe estamos de afirmar que a malícia da alma e a corrupção dos costumes não possam coexistir com o conhecimento da religião. Mesmo conhecendo a verdadeira religião, somos ainda participantes de um combate entre a carne e o espírito. Não é porque nós temos os nossos defeitos que a escolha que nós fizemos da verdadeira religião está errada, que as pessoas às vezes jogam isso na nossa cara. Ah, você se diz aí católico agora, que essa igreja não é igreja, mas você continua com um temperamento forte, continua cometendo erros, continua sendo pecador. Olha, entenda bem o que o Papa São Pio X está dizendo. Longe estamos de afirmar que a malícia da alma e a corrupção dos costumes não possam coexistir com o conhecimento da religião. Esse coexistir é existir junta ou simultaneamente, existir ao mesmo tempo. Quisera Deus que a experiência não demonstrasse com tanta frequência, mas entendemos que quando ao espírito envolvem as trevas da ignorância, nem a vontade pode ser reta, nem são os costumes. Aquele que caminha de olhos abertos poderá afastar-se, não se nega do rumo reto. Aquele que está no erro e ainda é pecador, está na fossa até o pescoço. Aquele que caminha de olhos abertos poderá afastar-se, não se nega do rumo certo, do rumo reto. Pode cometer erros, do rumo reto e seguro, mas o cego está em perigo certo de perder-se. Ademais, quando não está inteiramente apagada a chama da fé, ainda resta a esperança de que se elimine a corrupção dos costumes. Mas quando a depravação se junta à ignorância da fé, já não resta lugar a remédio e permanece aberto o caminho da ruína. Encerro esse vídeo. Ademais, quando não está inteiramente apagada a chama da fé, ainda resta a esperança de que se elimine a corrupção dos costumes. Mas quando a depravação, estamos vivendo no mundo de hoje, se une, se junta à ignorância da fé, já não resta lugar a remédio e permanece aberto o caminho da ruína. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Clamamos o preciosíssimo sangue de Jesus sobre a nossa vida, sobre a nossa família, que Deus possa aquietar o nosso coração e nos conduzir pelo caminho da verdade, para que não sejamos ignorantes das coisas de Deus e não sejamos negligentes em desconsiderar tudo aquilo que a igreja ensinou e abraçar aquilo que a falsa igreja ensina. Não podemos fazer isso. Precisamos rejeitar a mentira e abraçar a verdade. Por mais dolorosa que seja essa decisão, não existe outra postura de um homem e de uma mulher de Deus. O único caminho é romper com a mentira e abraçar a verdade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. São Pio X,
rogai por nós. São Pio V, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós.